Olá, hoje, dia 7 de junho de 2020, mais uma vez nos encontramos para rezar a palavra e que alegria saber que você está aí para rezar conosco. A todos os nossos inscritos, que Deus abençoe. Obrigado pelos comentários. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, vai lá, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Fábio Eduardo é o nosso canal, acione aquele sininho para que assim que a gente publicar, tanto rezando a palavra como qualquer outro assunto, você já ser notificado. Muito obrigado, desejo que este domingo seja um domingo cheio da presença da Trindade Santa, porque hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O evangelho proposto é do capítulo 3 de João, versículos do 16 ao 18. João capítulo 3, versículo de 16 a 18. E lembramos, para você que de repente está acessando pela primeira vez ou que se esqueceu, no domingo nós não aprofundamos somente o evangelho, mas rezamos a liturgia que nos é apresentada pela igreja. E hoje, seguindo, como sempre, as orientações do nosso missal, as reflexões que aqui se encontram, quero trazer para você a beleza que a igreja nos apresenta nesta solenidade de hoje, né? Porque nós podemos começar essa nossa conversa nos perguntando: o que falar de Deus? Como falar desse mistério insondável? Como falar daquele que é a nossa força, o nosso sustento? E aí, queridos, de início podemos afirmar, por mais que encontremos palavras, essas serão sempre insuficientes para dizer o que Deus de fato é. Mas o próprio Deus vem ao homem, manifesta-se como Senhor, mas cheio de bondade, misericórdia, rico em graça e fidelidade, nos lembra a primeira leitura de hoje. O Evangelho nos lembra que na exuberância de seu amor pelo mundo, manifestado no dom de seu Filho único para salvá-lo, completa então a segunda leitura, o Deus do amor e da paz derrama sobre os homens sua graça em Cristo e o chama à comunhão com Ele ao Espírito Santo. E então, o que pensarmos, o que entendermos da Trindade Santa? A comunidade trinitária é verdadeiramente o valor último e supremo, o único verdadeiro fim último do homem, uma vez que Deus, e somente Deus, é a plenitude de toda a perfeição. A comunidade trinitária é verdadeiramente mistério, realidade que supera absolutamente toda a compreensão humana. E aí é importante entendermos que Deus jamais deixará de causar a admiração do homem e nunca homem algum penetrará na terra de Deus se não estiver disposto a se desarraigar, como Abraão, das fronteiras de suas limitações e da estreiteza de suas seguranças. Assim, a oração não deve reduzir Deus aos limites do homem, aos limites humanos. Mas quando de repente você tem aquela sensação de que você orou, de que você rezou e que Deus não te escutou, parece que Deus se fez surdo, parece que Deus silenciou. E aí, queridos, é diante desta oração que muitas vezes nós corremos o risco de reduzir Deus, como eu dizia, aos nossos limites. E então, este silêncio, o silêncio que o Pai parece opor em muitos casos aos pedidos humanos, aos nossos pedidos, nasce da autenticidade de sua paternidade, de sua firmeza de não condescender com a mesquinhez dos planos humanos para poder substituí-los por planos bem maiores nascidos de seu amor. Ou seja, muitas vezes quando Deus para nós aparentemente se faz surdo ou mudo, na verdade é que Deus não está disposto a ceder ou atender aos nossos planos mesquinhos. Deus sempre reserva algo muito maior e muito mais grandioso para nós. Assim, a comunidade trinitária é o verdadeiro futuro do homem. Só ela pode assegurar ao homem um plano de vida sem limites, porque é capaz de superar até a própria morte. Santo Agostinho já afirmava, já dizia, que Deus é tão inalcançável, é tão difícil e impossível para nós entendermos plenamente quem Deus é, que quando nós o encontramos, ainda falta tudo para encontrá-lo. Isso significa que o dinamismo e a criatividade humana encontram nele um horizonte sem limites. Quando nós nos direcionamos para Deus, eis que se abre para nós um horizonte sem limites, portanto um futuro total.
E assim, queridos, devemos buscar a Deus em nossa vida cotidiana, inclusive olhando para os tempos que a gente tem vivido, de pandemia, de uma insegurança sociopolítica, de lideranças que não olham para o bem do povo, de atitudes tão desequilibradas. Em nossa vida cotidiana, às vezes sombria, às vezes trágica ou muito complicada, em que devemos cuidar de mil coisas que nos pressionam de toda parte, a luz de Deus é o amor. Devemos voltar-nos para esta luz se não nos quisermos desviar do verdadeiro fim de nossa existência. Gostaríamos de poder dizer: aqui está Deus, Deus é assim. Gostaríamos de poder definir, mas não é possível. O próprio Deus sai dos quadros e das imagens e se oculta naqueles que precisam de nós e diz: aqui estou. Esconde-se nos pequeninos da terra e diz: buscai-me. Quem quer viver com Deus não se encontra diante de uma conclusão, mas sempre diante de um início novo, como cada dia, como um novo dia para nós. Assim, quando encontramos com Deus, que alegria podermos encontrá-lo. Mas nunca imaginemos que já chegamos ao fim. Pelo contrário, como nos lembra a reflexão, estamos diante de um novo começo. Porque Deus é, foi, sempre será e sempre estará conosco, porque Deus é Deus. Paz e bem para você.